Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Essa semana nós, por acaso, encontramos duas notas da imprensa importantes questionando mais uma vez o processo de designação na rede estadual de ensino. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida e entender o que de fato está acontecendo em Minas Gerais, porque nós acabamos de sair de uma declaração de inconstitucionalidade no próprio Supremo Tribunal Federal, questionando as designações em Minas Gerais. Nós sabemos que há anos fazemos esse processo de designação 2022. Do ano passado para cá só mudou o nome, era chamado de designação, mudou o nome para convocação. Criaram um processo seletivo simplificado chamado PSS 2021 e que, de acordo com a lei aprovada na Assembleia Legislativa lá, passou pela deputada Beatriz Cerqueira, pelos parlamentares, uma aprovação, vamos dizer assim, unânime dessa proposta, que é de manter a contratação, a convocação. Então aí a gente já tem uma mudança de nome, o pessoal administrativo passou a ser contratação, para o pessoal do cargo de magistério, para essa função, nós tivemos aí convocação, mas na prática continua sendo designação do mesmo jeito. E por que estão discutindo tanto esse processo? É porque há anos o Estado de Minas Gerais transformou a exceção na regra. A regra é o concurso público, a exceção é o processo de designação. Por acaso, estávamos aí recebendo nas redes sociais uma nota do jornal Itatiaia, que é uma rádio importante aqui em Minas Gerais, tratando sobre essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, pelo que parece, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Romeu Zema. Eu vou citar aqui para vocês, daqui a pouco, todas as leis que estão sendo questionadas, que foi colocado nesse rol, nessa documentação, né, nesse processo, para ser encaminhado ao Supremo. Então está tendo um questionamento geral desse decreto que trata sobre convocação, da resolução que trata sobre a convocação de professores em função da questão do concurso público que eu mesmo já falei. Mas está aqui a nota do Supremo Tribunal Federal, julga o decreto de Zema que autoriza a contratação de professores sem concurso. Em 2020, o governador assinou uma norma que prevê a contratação de profissionais de educação para ocupar cargos vagos, e esse é o grande problema, para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O texto é inconstitucional. E aqui uma informação importante, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, levou ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra um decreto assinado pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, e uma nova resolução da Secretaria de Estado de Educação que permitem a convocação de profissionais da educação por tempo determinado. As normas autorizam que esses trabalhadores possam ocupar postos de cargos efetivos que ficaram vagos. E a ação será julgada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui, mostrar para vocês a distribuição, a autuação, que já chegou a autuação no estado de Minas Gerais. E a gente não sabe qual foi o posicionamento da Secretaria de Educação. Mas a questão é que o Aras, Augusto Aras, esse procurador, né, ele está questionando duas leis estaduais. Um é o decreto assinado pelo governador Romeu Zema. A outra é a resolução, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, da Secretaria de Estado de Educação, que, segundo Augusto Aras, contraria o artigo 37 da Constituição no que diz respeito ao ingresso, à carreira, né, ao cargo público, que depende única e exclusivamente de aprovação em concurso público. Tá, pessoal? Único e exclusivamente, entre aspas, né, porque nos termos lá existem questões excepcionais, contratação que a gente sabe que existem algumas formas de você entrar, de você acessar alguma ambulância, que está acontecendo isso há muitos anos no estado de Minas Gerais. Esse que é o grande problema, e tinha acabado de ter uma decisão do Supremo. E sejamos francos, né? Fizeram, foi na verdade um arranjo para ganhar tempo, porque se a gente acabasse de uma vez, decretou a inconstitucionalidade, como é que vai fazer? Olha, muitas escolas ficariam sem professores. Como que se resolve isso? Concurso público. E será que o concurso público realmente resolve o problema da falta do professor?
Como que nós faríamos nos cargos de substituição? É uma questão importante que cabe aqui ter um questionamento do canal de educação com vocês que estão assistindo o vídeo aí nesse momento. Quero que coloque aí, inclusive nos comentários, o que você acha dessa decisão. Mas o mesmo artigo, né, também diz que a contratação por tempo determinado só pode ser realizada de forma excepcional. Acabei de dizer, e após a edição de uma lei específica. De acordo com a ARAS, a legislação estadual ela traz uma hipótese de contratação que é incompatível com as formas autorizadas constitucionalmente. Outra questão aqui é do decreto 48.109, que ele está questionando, que é publicado, me parece, dia 30 de dezembro de 2020, tem recentemente, e vai falar sobre o profissional convocado que pode, sem realização de concurso público, realizar, executar, exercer cargo de chefia. Esse é um outro problema. E em 3 ocasiões. Substituição de servidor afastado, quando o cargo efetivo ficar vago antes da realização de concurso, ou em caso de falta de profissionais, possa acarretar prejuízo à oferta de serviço público. Então são 3 situações aqui, a substituição de servidor afastado, quando o cargo efetivo ficar vago antes da realização de concurso, ou em casos de que a falta de profissionais possa acarretar prejuízo à oferta do serviço público. Então são questões aí que permeiam esse debate que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Agora também deparei com uma nota do consultor jurídico. É um site aqui do conjur.com.br, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, e que está lá, ó, Procuradoria-Geral da República questiona a lei de Minas Gerais sobre contratação temporária de professores sem concurso. Está falando aqui que existe uma DPF, que é a Ação Declaratória de Preceitos Fundamentais, de número 915, né, ele ajuizou essa DPF, contra normas, que eu vou mostrar daqui a pouco, do Estado de Minas Gerais, que permite a convocação por tempo determinado de profissionais da educação não pertencentes ao quadro do magistério para suprir vagas decorrentes de vacância de cargos efetivos. A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski. E as normas questionadas são as leis estaduais. Daqui a pouco eu vou mostrar todas elas, para o vídeo não ficar muito grande. E essas leis, segundo a ARAS, fixam autorização que ele chama de abrangente e genérica, e que viola o artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal, pessoal. Essa questão do concurso público. O primeiro dispositivo constitucional exige aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo público como um pressuposto dos princípios republicanos, isonomia, impessoalidade, moralidade administrativa e eficiência. Já o segundo prevê que a contratação por tempo determinado pela administração pública seja de excepcional interesse público e ocorra após a edição de lei específica. Para o procurador-geral, portanto, a legislação estadual ela traz hipótese de contratação que é incompatível com as formas autorizadas constitucionalmente. Ele registrou, Augusto Aras, ainda que após mais de 43 anos de promulgação da Lei 7.109 de 77, esse decreto 48.109 de 2020, esse que fala sobre convocação, foi editado para regulamentá-la, fato que comprova a plena vigência da norma. A Resolução 4475 também trata sobre convocação, estabeleceu procedimentos para inscrição e classificação de candidatos para convocação de professores nas hipóteses de ausência do respectivo titular ou em caso de vacância até o provimento do cargo, com informações da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal. É a DPF 915. Olha, pessoal, essas duas informações são muito importantes para a gente começar aqui a apresentar uma série de slides que eu fiz tratando dessa matéria. Então, eu acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Começando aqui a nossa apresentação, vamos falar então sobre essa situação da designação 2022 do Supremo Tribunal Federal, canal de Educação, hoje discutindo um pouco sobre essa importante matéria, mas antes fazendo lembrança daquela decisão que aconteceu
em 2020, sobre a inconstitucionalidade, era uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5267, decisão tomada no Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o artigo 10º, tá, pessoal? Artigo 10 da Lei 10.254 de 1990, que permitia a designação para o exercício de função pública no Estado de Minas Gerais. Qual que é a finalidade? O que aconteceu em função disso? Olha aí, ó. Sabe-se que o Instituto da Designação é amplamente utilizado em Minas Gerais, principalmente para professores especialistas em educação, e também no caso do âmbito do Tribunal de Justiça, era muito comum também os serventuários, contratação de serventuários auxiliares de justiça. E aí houve essa decisão, principalmente no que diz respeito à substituição, no caso de vacância de cargos. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele foi tomado, né, em consideração a imprescindibilidade do concurso público para provimento de cargos. Tais designações não possuem mais embasamento legal constitucional, estando o Estado de Minas Gerais impedido de permitir o exercício da função nesses casos sem prévio concurso público. Então, na verdade, foi essa decisão tomada. Aqui em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, ele, junto com a Assembleia Legislativa, que intimada também, foi intimada aqui junto no processo, eu vou mostrar para vocês, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi intimada através dessa ação, a DPF, impetrada aí pelo Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que vai bater em cima aí do artigo 37, falando que só tem que prevalecer a Constituição, contratação é mediante concurso público. E esse decreto que fala de convocação, essa resolução, vocês estão ferindo a Constituição Federal no seu artigo 37. Qual que é o grande problema aqui em Minas Gerais? Nós vamos apresentar uma nota da imprensa, do jornal Estado de Minas e do G1. Olha aí, pessoal, é de 2021, é desse ano. Qual que é o problema? Professores aprovados em concurso denunciam contratos temporários e também a terceirização. É o grande problema aí do órgão público hoje, vocês sabem disso. Essa PEC 32 aí que está sendo discutida, esse processo de terceirização também. Vamos ficar atentos, né? Atentos nessa situação. Tem a UENG aí, ó, professores aprovados em concurso lutam por nomeação nesta semana, olha, 8 de junho de 2021, um pouco depois. E aí, Lei de Minas Gerais que efetivou quase 100 mil servidores, é aquela de 2014, lembra de 2007, efetivou, ficaram mais de 7 anos, né? A Lei 100, a famosa Lei 100, né? Começou tudo lá atrás. E aí nós temos toda essa problemática para ser discutida. Bom, eu acabei de ler uma nota para vocês da Rádio Itatiaia, publicada no site da Itatiaia, que é essa aí, ó. Supremo Tribunal Federal julga decreto de Zema que autoriza a contratação de professores sem concurso público. Eu não vou ler porque já apresentei essa matéria para vocês. E um outro site é Consultor Jurídico. PGR questiona a lei de Minas Gerais sobre contratação temporária de professores sem concurso público. E aí eu vou apresentar para vocês agora a data em que foi feita lá, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal, está aqui, pessoal, 30/11/2021, que é a petição inicial. E se vocês quiserem acompanhar o processo, é esse número aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou ter. Daqui a pouco a gente aumenta ele para vocês. Mas tem essa certidão, eu vou apresentar para vocês. Quem que vai ser o ministro que vai cuidar do caso aqui, pessoal? Ricardo Lewandowski. Tá? Então, Ricardo Lewandowski, ministro, né? Que vai cuidar dessa situação. E eu vou abrir esses despachos aqui. Olha que a última vez lá, 16/12, tem aqui essa petição. E mostrar aqui o termo de autuação. Ó. Olha quem foi intimado, gente. O governador do Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado Adjunta de Educação de Minas Gerais também intimada. Então, foi lá para o Supremo Tribunal Federal. Aquele número está aqui, ó. Se quiserem acompanhar esse número aqui, viu? Esse número grande aqui, a gente coloca aí para vocês depois lá o link para que você possa acompanhar esse processo. E a data da autuação, ó, 1º de dezembro de 2021, 8h48 da manhã. Então, processo distribuído. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Distribuído ao senhor ministro Ricardo Lewandowski.
Então é ele que vai fazer agora o tratamento dessa matéria. E aí, qual que é a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 915. Vamos guardar esse número aí, pessoal, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. E eu vou apresentar para vocês aqui, tem aí o requerente, que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Tem os intimados aqui, ó, eu já falei, não precisa a gente repetir. E vamos então para frente aqui para a gente apresentar a DPF 915, que quando você entrar lá, o número do processo aparece aqui, você pode pesquisar por esse número e vai acompanhando como que esse processo vai sendo discutido, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas é isso aí, ó, trata-se de arguição do descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra os artigos 116.2, eu não vou ler, a gente vai dar um salto aqui, mas contra o decreto 48.109, esse fala sobre designação, essa resolução fala sobre designação, todas essas leis aqui, gente, elas vão falar sobre designação, convocação de servidores. E todos do Estado de Minas Gerais disciplinam o Instituto da Convocação de Profissionais para o exercício das funções de magistério nas unidades de ensino da educação básica e superior. A gente acabou de ver uma nota aí, né, da UENG, reclamando exatamente sobre esse grande mal que é não fazer concurso público. E qual que é o primeiro problema aí? Problema 1 é o decreto 48.109 de 30 de dezembro de 2020. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse decreto que vai dispor sobre convocação de profissionais para o exercício das funções de magistério. Bom, Augusto Aras protocolou esse decreto junto ao processo que está correndo lá no Supremo Tribunal Federal, questionando o exercício das funções de magistério nas unidades de ensino da educação básica e superior. Outro grande problema, qual que é? A resolução 4475 de 2021, aquela que dispõe sobre isso aqui, pessoal. Inscrição e classificação de candidatos à convocação para o exercício de funções do quadro de magistério da rede estadual. Todo mundo sabe que acabou de sair mais um. Saiu agora, inclusive a inscrição começou agora dia 17, sexta-feira. E vai até outra segunda-feira, me parece dia 27. Depois a gente confirma aí. Mas vamos ao terceiro problema, que é a lei mineira. A lei mineira está aí, ó, a lei 7109, e ele está questionando o inciso 2 do artigo 116, que vai falar suplência da CA por convocação. Olha, e o artigo 17 também, né? A autoridade escolar que fizer convocação ou substituição, ou nela consentir com desrespeito ao disposto neste capítulo, responderá administrativamente. E vai questionar também na lei 7109, junto com o decreto e a resolução que eu acabei de mostrar, os artigos 122 a 128, que eu já li, todos falam sobre convocação e contratação de professor. Um outro grande problema é a lei 9381 de 1986, isso aqui está falando sobre a questão das convocações. Ele vai questionar o artigo 38, onde vai falar assim, ó, para a regência de turma de aulas, como professor ou regente de ensino, para o exercício de supervisor pedagógico e orientador educacional, para a substituição no âmbito das unidades estaduais, ó, vamos lá, auxiliar de secretaria OTB, zelador de escola, serviçal, e aí dentre essas outras funções importantes aí, os professores. Bom, a questão agora é a seguinte, como resolver o problema da designação, da inscrição, acabando com esse processo, fazendo concurso público todo ano, nomeando? Muitos poderiam dizer que esse é o caminho. Será que resolve o problema, pessoal? Quero agora saber a sua opinião. Você é a favor do fim do processo de designação, inscrição na rede estadual de ensino? Lembrando que são mais de 3.600 escolas em Minas Gerais, 853 municípios. Como resolver o problema da substituição e também da questão do cargo vago para os professores da educação básica? E a questão do ASB também, como resolver esse problema? Eu quero saber agora a sua opinião. Coloca nos comentários aí que eu quero saber o que você pensa, o que você tem a nos dizer. Olha, falamos um pouquinho hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que pode acabar com o processo de inscrição e designação em Minas Gerais. Como resolver esse problema? Coloca nos comentários
que eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.